Olá, meus amados irmãos e irmãs, os filhos de Deus, justos e nascidos de novo, pela verdadeira fé em Jesus, por meio do Evangelho da Água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Graça e paz, mais bênçãos de Deus sobre suas vidas. Aos que não me conhecem, sou José Galvão, servo do Senhor Deus, servindo a cada um de vocês agora com mais uma palavra sobre a nossa verdadeira fé em Jesus, por meio do Evangelho da água, do sangue e do Espírito, conforme 1 de João, capítulo 5, versículo 6, também conforme 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Queridos, eu tenho grande alegria e quero compartilhar com vocês mais uma mensagem. Quero pedir que deixem o like, que se inscrevam neste humilde canal e que compartilhem. Quando você deixa o like, você está dizendo à plataforma que este vídeo, que este tema tem relevância. Isto fará que o próprio YouTube encaminhe este vídeo para mais e mais pessoas com os mesmos interesses, ok? De coração, um beijo para todos vocês, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos à nossa mensagem? Eu dei como título o seguinte: o batismo de Jesus por João nos dá a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma. O batismo de Jesus por João nos dá a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma. Para a leitura, o texto escolhido encontra-se em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 37 até o 39. Faça uma pausa, pegue sua Bíblia e abra para lermos juntos, ok? Lembrando que a leitura que faço é na versão Ara Almeida, revista e atualizada. Iniciemos. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Referência Hebreus, capítulo 10, entre os versículos 37 e 39. Queridos, diante das grandes dificuldades e problemas das nossas vidas, vemos que, às vezes, alguns retrocedem da fé e simplesmente desaparecem, ficam como que mudos nos grupos, deixam de interagir, não participam, param de evangelizar, param de reunir-se, param de querer livros para param de querer livros para distribuição e até parecem estar sem comunhão com a igreja de Deus. Não é verdade? Então, venho com este sermão falar aos nascidos de novo, os que têm a fé que pode fortalecê-los para nunca retrocederem à perdição. Os que creem somente no sangue da cruz retrocedem facilmente para a perdição, porque a sua fé não tem raiz. Mas os que creem primeiro no batismo de Jesus por João, do mesmo modo que não podem pecar, porque são nascidos de novo, conforme lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 9, não deveriam retroceder jamais,
porque tem a verdadeira fé que não retrocede para a perdição, mas avança para a conservação da alma. Isto conforme podemos ler em Hebreus, capítulo 10, entre os versículos 38 até 39. Quero, com este sermão, lembrá-los que os nascidos de novo, ainda que enfrentem lutas e sofrimentos derivados dos ataques do inimigo de nossas almas, e mesmo diante dos problemas e adversidades vindos com a aproximação dos dias do fim deste mundo, são os que têm a verdadeira fé do Evangelho da Água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. E, por isso, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo, conforme escrito em Romanos, capítulo 8, no versículo 37. Queridos, qual é a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma? Outra vez, qual é a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma? A fé dos filhos de Deus, justos e nascidos de novo, é a fé que não nos deixa retroceder para a perdição e conserva a nossa alma lavada e purificada dos pecados, como almas de nascidos de novo que entrarão no reino de Deus. Leiamos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, que diz: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, extraído do Evangelho de João, no capítulo 3, ocasião em que um príncipe dos judeus, Nicodemos, também um doutor da lei, foi ter com Jesus e estava ele agoniado, porque não sabia como herdar a vida eterna e entrar no reino de Deus, mesmo sendo tão estudioso da lei, um dos líderes, um dos mais importantes, um príncipe em Israel. Ele não sabia como entrar no reino de Deus. Sabia que ia morrer, mas não sabia como entrar no reino de Deus. E ele foi ter com Jesus, que respondeu para ele que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, conforme lemos. Amados, parece que Nicodemos não entendeu muito bem e Jesus foi muito enfático com ele. E eu quero ser enfático aqui também em repetir: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, de onde vem a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma? Repetindo a pergunta, de onde vem a fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma? A fé que não retrocede para a perdição e conserva a alma vem do batismo de Jesus por João, um perfeito cumprimento de ato de justiça, conforme escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15, e ainda Romanos capítulo 5, versículo 18. Tudo para nossa salvação e vida eterna. Em seu batismo, recebido de João, o Senhor Jesus Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, aceitou todos os pecados do mundo, desde Adão até o último homem que ainda nascerá neste mundo antes de sua volta. Tendo assumido todos os pecados do mundo, os do passado, os do presente e até os do futuro ainda não cometidos, os seus e os meus pecados também, Jesus caminhou até a cruz, onde recebeu o julgamento e o terrível castigo de morrer sangrando na cruz, para assim pagar todo o salário dos pecados,
tudo conforme as Escrituras. Amados, é daqui que vem a fé dos nascidos de novo, é daqui que vem a fé daqueles que foram lavados dos seus pecados nas águas, na fé que crê no batismo de Jesus Cristo por João Batista e no sangue de Jesus 3 anos depois, derramado na cruz do Calvário. Nós vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 3, entre os versículos 13 e 17. Amados, olha o que diz. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Repetindo a nossa referência bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Queridos, o batismo de Jesus Cristo é o cumprimento de um ato de justiça. O Senhor Jesus Cristo foi batizado. João Batista, como o último sumo sacerdote, transferiu para Jesus, que esteve sob a imposição de mãos de João, ali no Jordão, para que todos os pecados do mundo fossem passados para ele. Jesus recebeu os nossos pecados, Jesus assumiu os nossos pecados e caminhou até a cruz, onde 3 anos depois sofreu o terrível castigo, recebeu a condenação, sofreu este terrível castigo, foi chicoteado, foi vilipendiado, foi espancado, sangrou até a última gota de sangue, para assim poder dizer ao Pai: está consumado. Amados, o Senhor Jesus Cristo cumpriu um ato de justiça em seu batismo e no derramamento de seu sangue até a morte na cruz do Calvário, para nos salvar. Esta é a fé dos nascidos de novo. Nós fomos lavados dos nossos pecados nas águas do batismo do Senhor Jesus Cristo e totalmente, completamente, neste ato de justiça, purificados no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E pergunto, por que esta fé que crê no batismo do Senhor Jesus Cristo e que crê no seu sangue derramado na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia, é a fé que não nos deixa retroceder e nos faz mais do que vencedores. Amados, os dias são difíceis, os problemas são grandes e se avolumam a cada dia. Nós também sofremos, cada um de nós que crê em Jesus deve também levar a sua cruz. Amados, nos encontraremos com o Senhor. Os dias são difíceis e nós precisamos anunciar e pregar o Evangelho mais do que nunca. O tempo se esgota, aproxima-se a volta do Senhor Jesus Cristo. O inimigo fará os ataques cada vez mais insanos contra as nossas vidas, mas nós não podemos retroceder. Por quê? Porque nós temos a verdadeira fé, que crê no batismo do Senhor Jesus Cristo e no seu sangue derramado em sua morte na cruz do Calvário. E eu quero ler, para responder a pergunta, o que está escrito em Romanos capítulo 8, entre os versículos 31 até o 39. E a pergunta foi: por que esta fé que crê no batismo de Jesus em seu sangue
derramado na cruz não nos deixa retroceder e nos faz mais que vencedores. Então, eu respondo lendo Romanos capítulo 8, versículo 31 até o 39, que diz, perdão, querido, é Romanos capítulo 8, eu lerei do versículo 35 ao 39, amém? Perdoa a nossa falha aqui na referência, mas está aí, ó, é do 35 ao 39 os versículos do capítulo 8 de Romanos, que responde por que a nossa fé não nos deixa retroceder para a perdição e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E a resposta é essa: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, saibamos com confiança que, conforme Isaías, capítulo 40, versículo 31, saibamos com confiança e fé que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Assim é a fé do Filho de Deus justo e nascido de novo. Assim é a fé da filha de Deus, justa e nascida de novo. O inimigo não vai deixar de atacar, porém o Espírito Santo fortalecerá a nossa fé, e nós, os filhos de Deus, justos e nascidos de novo, iremos perseverar até o último dia em que for possível pregar este lindo, belo e justo evangelho da água e do Espírito. E nós não conseguiremos fazer assim por nossa própria força, não. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá a força, que renova as nossas forças. E as nossas forças são renovadas todos os dias, exatamente porque cremos no batismo do Senhor Jesus Cristo para a lavagem dos nossos pecados e no sangue do Senhor Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados. Esta fé nos torna convictos e confiantes de que, no momento que a sétima trombeta soar e que o Senhor Jesus Cristo surgir nas nuvens, nós seremos reunidos e estaremos com o nosso Senhor, entrando no reino de Deus para vivermos com Ele eternamente. Assim Ele prometeu, assim será, porque Deus não é homem para que minta, e o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a justiça de Deus para a nossa salvação e vida eterna. E nós, os justos e nascidos de novo, queremos compartilhar com aqueles que ainda creem somente no sangue da cruz e que ignoram tudo sobre o batismo de Jesus. Nós queremos compartilhar com vocês o seguinte: também líamos a Bíblia e não sabíamos absolutamente nada sobre o batismo do Senhor Jesus Cristo, a não ser a mentira de que ele havia batizado-se simplesmente porque não tinha pecado, mas batizou-se simplesmente para dar um exemplo para toda a igreja. E isto é mentira do diabo. O Senhor Jesus Cristo foi batizado, conforme os textos que nós lemos, para cumprir um ato de justiça, que incluía o seu batismo, em que João Batista, o último sumo sacerdote, transferiria os pecados do mundo para ele, para que,
complementando o ato de justiça, consumasse tudo com o sangue derramado na cruz do Calvário em sua morte. Amém, amados? Mas como nós, os nascidos de novo, tomamos conhecimento desta maravilhosa fé? Lendo as nossas Bíblias e passando a entender a interpretação correta e perfeita da remissão dos pecados, com este livro aqui. Eu recebi este livro de graça, todos nós recebemos este livro de graça. Alguns receberam pelo correio ou ganharam quando são distribuídos por nós publicamente, nas ruas e nas praças, nos hospitais, presídios, enfim, todos os lugares onde há alguém que necessite receber a palavra de Deus. Amém? Outros baixaram o e-book em nossos sites, também grátis, totalmente grátis. Os livros impressos são grátis, enviados pelo correio são grátis, os e-books são grátis. E ainda há a outra forma, que são os audiobooks, em que a pessoa pode também baixar no site e ouvir a partir de seus dispositivos, de seus telefones, smartphones. O livro Você Verdadeiramente Nasceu de Novo, da Água e do Espírito, é de autoria do reverendo Paul C. John. Eu vou deixar os nossos sites na descrição. Você vai poder entrar no site, acessar, sinta-se à vontade para solicitar tanto este livro como outros 67 livros com títulos diferentes, todos traduzidos em 96 idiomas, e volto a enfatizar, absolutamente grátis. Eis aqui um livro que ensinará como aprender e crer na maravilhosa fé do Evangelho da Água e do Espírito, a fé que não nos deixa retroceder para a perdição e conserva a alma. Você deveria ler o mais rápido que puder. Amém, amados? José Galvão deixando aqui um abraço e rogando a Deus que suas maravilhosas bênçãos estejam em seus corações, em suas casas, em seus familiares e em todas as pessoas ao seu redor. E verbalizando para você o site, apesar de também deixar na descrição, mas é importante deixar aqui também falado, www.bjnewlife.org, www.bjnewlife.org. Deus a todos abençoe. Amém.